Você já presenciou um momento tão chocante dentro de uma igreja que o silêncio pareceu engolir o ar? Imagine um culto lotado, louvores ecoando, pessoas de olhos fechados em oração e, de repente, um homem se levanta, caminha até a frente e, diante de todos, rasga a Bíblia em pedaços. O barulho do papel sendo rasgado é como um grito no meio da adoração. Olhares de espanto, murmúrios, algumas lágrimas e uma pergunta silenciosa no ar. O que leva alguém a fazer algo assim? Mas o que ninguém esperava é que esse mesmo homem, poucos minutos depois, estaria de joelhos. Essa não é apenas uma história sobre rebeldia, é sobre um coração ferido encontrando graça onde menos esperava. E se você já sentiu que estava longe demais para voltar, essa é a história para você. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre e você está prestes a ouvir um testemunho que vai te impactar. Era uma noite abafada em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. A igreja estava cheia. Não por ser uma data especial, mas porque a comunidade havia se unido para uma celebração de louvor que já durava horas. O coral cantava com força e o som das palmas ecoava pelas paredes antigas do templo. Do lado de fora, a praça estava iluminada por postes amarelados e curiosos espiavam pelas janelas abertas. No meio dessa atmosfera de fé e comunhão, um homem entrou, alto, magro, com o rosto marcado por rugas e olheiras profundas. Ele carregava um olhar duro, quase desafiador. Chamava-se Carlos Henrique, um ex-professor conhecido na cidade, mas que há anos havia se afastado de qualquer prática religiosa. Alguns diziam que ele nutria rancor contra a igreja por algo que nunca ficou claro. Com passos firmes, ele atravessou o corredor central, ignorando os olhares curiosos que se voltavam para ele, em suas mãos uma Bíblia gasta, com a capa desbotada e páginas amareladas. Mas não era um gesto de devoção. Ele parou bem à frente do púlpito, olhou nos olhos do pregador e, antes que alguém pudesse reagir, rasgou várias páginas diante de todos. O som seco do papel sendo dilacerado foi como um soco no estômago coletivo da congregação. Um silêncio pesado caiu sobre o lugar. O coral parou de cantar, algumas pessoas levaram a mão à boca em choque, outros começaram a murmurar orações baixinhas. O pastor, surpreso, deu um passo à frente, mas não com raiva, com um olhar de compaixão. Carlos, com a voz trêmula, mas carregada de provocação, começou a dizer que aquela palavra não tinha feito nada por ele, que havia orado em tempos de desespero e nunca tinha recebido a resposta. Era como se todo o peso dos anos de frustração, dor e perda transbordassem ali, no meio de um culto que até minutos antes estava tomado por cânticos alegres. Alguns fiéis emocionados começaram a chorar em silêncio. Outros fecharam os olhos, pedindo a Deus que fizesse algo. Ninguém sabia que aquela noite não terminaria como começou, e que o próprio Carlos Henrique jamais esqueceria o que estava prestes a acontecer. O pastor manteve-se firme, respirando fundo, e pediu ao coral que se sentasse. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som distante de um cachorro latindo na rua. Carlos ainda segurava a Bíblia rasgada. Suas mãos tremiam, mas seus olhos permaneciam fixos no púlpito. "Se Deus existe, por que não me salvou quando eu precisei?" disse ele com a voz embargada, mas carregada de raiva contida. As palavras pairaram no ar como uma flecha que não encontra onde cravar. O pastor deu um passo à frente e, ao invés de rebater ou repreender, perguntou calmamente: "Carlos, você permitiria que orássemos por você, mesmo que não acredite?" O pedido inesperado pareceu desarmá-lo por alguns segundos. Ele olhou para as pessoas à sua volta, algumas com lágrimas nos olhos, outras com as mãos erguidas em intercessão silenciosa. Por um instante, seus lábios se fecharam.
e ele baixou o olhar, como se buscasse uma resposta dentro de si. Sem esperar a autorização, o pastor desceu do púlpito e ficou frente a frente com ele. Colocou a mão sobre o seu ombro e começou a orar. Não em tom alto, mas com uma serenidade que contrastava com o peso da tensão. Era como se cada palavra fosse costurando uma fresta no coração de Carlos. Enquanto isso, discretamente, alguns membros da igreja se aproximaram, formando um círculo ao redor dele. Ninguém forçava nada, ninguém empurrava. Apenas estavam ali, presentes, como se quisessem ser um muro de proteção invisível. Os segundos pareciam minutos. Carlos respirava de forma pesada. Em determinado momento, ele deixou a Bíblia cair no chão. Seus ombros se curvaram e seu rosto começou a se contorcer. Não mais de raiva, mas de algo que parecia quebrantamento. Uma lágrima escorreu, depois outra, até que de repente as suas pernas cederam e ele caiu de joelhos, com as mãos no rosto, chorando como quem finalmente solta um peso que carregou por anos. O culto que estava paralisado voltou a ganhar vida, mas agora com um clima completamente diferente. Não de choque, mas de esperança. Vem cá, me conta aqui, ó. Se você estivesse lá, teria estendido a mão para o Carlos ou teria virado o rosto? Escreve aqui nos comentários o que você faria diante de alguém quebrantado por dentro. E antes de continuar, se essa história já mexeu com você até aqui, se inscreve no nosso canal agora, onde o milagre começa. Mas faz isso agora, não só para ver o final do vídeo, mas sim porque você quer fazer parte de uma família que tem espaço para histórias de vidas transformadas. E se você gosta de espaços assim, se você valoriza espaços como esse na internet, se inscreve aqui no nosso canal. O pastor permaneceu ajoelhado ao lado de Carlos. Ninguém o apressava. Aquele choro parecia vir de lugares que as palavras não alcançavam. Quando ele finalmente tirou as mãos do rosto, seus olhos estavam vermelhos. Mas havia neles um brilho diferente, algo entre alívio e vulnerabilidade. Eu não sei o que está acontecendo comigo, disse ele quase sussurrando. O pastor colocou a mão sobre o seu coração e respondeu: não precisa entender agora. Só precisa saber que você não está sozinho. Um dos membros da igreja pegou a Bíblia rasgada do chão. Parte das páginas estavam amassadas e outras intactas. Carlos olhou para aquele livro como se estivesse vendo pela primeira vez. Tocou-o com cuidado e, sem que ninguém pedisse, o abraçou contra o peito. O culto seguiu, mas era impossível ignorar o que tinha acabado de acontecer. A atmosfera na sala era diferente. Pessoas que nem conheciam Carlos começaram a orar por ele de forma espontânea. Uma senhora se aproximou e colocou um lenço em suas mãos e disse: guarda isso, para lembrar que Deus enxuga lágrimas. Aquele gesto simples fez com que ele começasse a falar, ainda entre soluços. Contou sobre os anos de afastamento, sobre perdas que pareciam irreparáveis, sobre culpas que o esmagavam. Cada frase vinha acompanhada de mais choro, mas também de uma leveza crescente, como quem retira tijolo por tijolo de um muro que ele mesmo construiu. No fim do culto, Carlos não saiu pela porta sozinho. Saiu abraçado por 3 pessoas que ele nunca tinha visto antes. E pela primeira vez em muito tempo saiu sentindo que ainda havia um caminho possível. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, verso 18. Esse texto é para lembrar que, se essa história está falando com você, eu quero te pedir algo, porque nós queremos colocar mais pessoas perto de Deus. Eu falo isso não somente para você acompanhar os nossos vídeos, mas para caminhar com uma comunidade que acredita que nenhuma vida está perdida demais para ser transformada. Aqui cada comentário é ouvido, cada história importa. Agora conta pra gente, você já viveu ou presenciou um momento em que tudo parecia perdido? Mas uma palavra ou um gesto que mudou o seu rumo? O que essa história te ensinou hoje? Escreve aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ser a resposta que outra pessoa está procurando. E lembra, às vezes o milagre não é o que a gente pediu, mas o que a gente mais precisava.
Quantas vezes carregamos feridas tão profundas que tornam invisíveis até para nós mesmos? Às vezes, a raiva, a frustração e o orgulho não passam de máscaras para esconder uma alma gritando por socorro. E a verdade é que, diante de Deus, não existem corações irrecuperáveis. O homem que rasgou a Bíblia naquele dia não destruiu a palavra. Ele apenas expôs a própria dor. E foi justamente essa dor que abriu espaço para o milagre. Talvez, assim como ele, você também precise deixar cair algumas máscaras. Porque quando a gente para de lutar contra Deus, Ele começa a lutar por nós. Se você acredita nisso, ore comigo agora. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti cada coração ferido, cada vida que carrega peso e culpa. Que a Tua luz entre nas áreas mais escuras da nossa alma. Restaura, cura e transforma essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que ela possa sentir o Teu amor o abraçando. Mesmo quando achamos que não merecemos, nós sabemos que podemos contar com o Teu amor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Se essa história mexeu com você, escreva aqui nos comentários. Deus falou comigo hoje. Compartilhe a sua experiência, porque o seu testemunho pode curar alguém. E se você ainda não faz parte da nossa família no canal, se inscreva agora, onde o milagre começa, porque toda oração sincera é um início de milagre. Faça isso não apenas para assistir mais vídeos, mas para caminhar junto com uma comunidade que crê que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça. Aqui, cada história importa, e a próxima pode ser a sua. Eu te vejo no próximo vídeo.